Como vai, alunos aí do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos? Quem está falando aqui é o professor Aruísio, professor de Sociologia do noturno, e hoje é a minha primeira videoaula com vocês, uma experiência nova. Nesse momento nós estamos vivendo dentro dessa realidade da pandemia no Brasil. Antes de tudo, passar uma informação da direção da escola, para você colocar para os seus colegas, entrar em contato com a escola, quem ainda não tem o link, a senha de entrar no G8, em relação tanto aos exercícios que estão sendo passados, como também a essas videoaulas que vão começar a ser publicadas. Mas, antes de tudo, a gente vai tentar, nesse momento, nessa videoaula, equalizar o nosso conteúdo do primeiro ano. Porque em algumas turmas eu cheguei a entrar com esse conteúdo. Então, hoje, essa aula, o objetivo é, para todas as turmas ter acesso a essa aula, irei avançar um pouquinho a mais do que eu avancei na minha aula presencial. E esse é o objetivo dessa videoaula. Vamos começar. Vocês devem lembrar ali das minhas aulas de slides, né? O professor, Sociologia, primeiro ano. Conteúdo é o conteúdo já do segundo capítulo, já é o segundo bimestre, que nós já tínhamos começado a trabalhar, já te falei em algumas turmas, e esse é o objetivo, então, que a gente vai entrar nessa videoaula de hoje. O que é essa videoaula de hoje? Ela fala sobre um tema muito importante para a sociologia, que é a sociedade e o que é o indivíduo. Você sabe, sociologia é uma matéria nova, uma ciência nova no ponto de vista das ciências. Diferente da filosofia que surgiu lá na Grécia Antiga, a sociologia, na realidade, foi surgir no século XIX, através da formação do capitalismo. A sociedade capitalista começou a ser gestada, modificada, transformada na Europa através do século XIX. Lembro vocês que foi na Inglaterra, no século XVIII, que aconteceu a Revolução Industrial. E aqueles movimentos da Revolução Francesa, aqueles movimentos, que as ideias iluministas vão acabar concebendo essa nova estrutura da sociedade, que é o que nós chamamos de capitalismo. Então, são autores do século XIX que são chamados autores clássicos da sociologia. E a primeira questão que nós vamos trabalhar com esses três autores, que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso dos 3 anos, é sobre a questão da sociedade, indivíduo e sociedade. Então, são 3 grandes autores, são chamados autores clássicos da sociologia, que é o Max Weber, o Karl Marx e o Emile Durkheim. Esses 3 autores, os livros, a literatura, a proposta que eles desenvolveram, criou sendo a base dessa nova ciência. Tão importante esse conteúdo que, em 2008, sociologia tornou-se, então, a matéria do ensino médio no Brasil. E até hoje, nós estamos falando que já há quase 12 anos, né? Esse conteúdo existe, é importante. E é aquele conteúdo que trabalha muito questões históricas, sim, é geográfica, sim, é filosófica, sim, mas basicamente tenta entender a sociedade atual dentro dessas concepções sociológicas que foram montadas e gestadas inicialmente por esses 3 autores e outros vários autores que temos até hoje que debatem a sociedade. Como eu já falei para vocês, já tivemos até um presidente da República que ele é a sua formação socióloga, que é o Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, a sociologia é uma matéria que vem realmente dominando o cenário. Qual que é o cenário? Entender como funciona a sociedade. Entender, por exemplo, as questões de hoje, da pandemia. É muito importante do ponto de vista sociológico esse tipo de fatos. Entendeu? Por essa razão que nós vamos trabalhar. Eu passei, naquelas aulas presenciais para algumas turmas do primeiro ano, como passei quarta-feira agora para vocês, uma pesquisa introdutória desse conteúdo que nós vamos trabalhar no capítulo 2. Espero que vocês estejam fazendo. É uma pesquisa simples, lá na internet, pesquisar, e nós vamos debater isso, o que é o indivíduo, quais são as relações sociais, o que é socialização e o que é uma instituição social. São questões importantes para a gente entender esse capítulo. Aquela coisa que eu já falei com vocês, as melhores respostas começam com as melhores perguntas. Por isso, reflita. A ideia dessa tarefa não tem como eu tentar responder online as tarefas de vocês, a gente vai só realmente dar o visto na tarefa quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, que espero eu que seja no mês de maio, como está dentro da deliberação e do Conselho Estadual de Educação. Bom, vamos então entrar com esse conteúdo que eu já, como falei para vocês, já comecei algumas turmas e outras não. Então, estou querendo igualizar isso aí. A sociedade é formada com base na ação individual ou ao contrário? Ação individual que determina
pela organização social? O grande debate é esse. Qual que é o maior peso? É o peso da sociedade que forma o indivíduo ou é o contrário? São as ações do indivíduo que formam a sociedade. Esse debate está perene no início desse debate clássico aí da sociologia. E dos três autores, nós vamos falar primeiro do Emílio Durkheim, que ele defende a tese que a sociedade é que molda o indivíduo. É a coesão social que vem da família, que vem da escola, que vem do trabalho, que molda o indivíduo. E já o Max Weber, que nós vamos trabalhar com vocês, não nessa aula de hoje, futuramente, ele fala ao contrário, ele fala da chamada ação individual. É a ação social, é o indivíduo que constrói a sociedade. Então, esse debate está perene. Já o Karl Marx, nós vamos falar também especificamente sobre ele já muda o critério totalmente de análise entre sociedade e indivíduo. Na realidade, todos os dois têm importâncias iguais. Não é nenhum mais e nenhum outro é o mais. Vai depender das relações materiais, relações econômicas que as pessoas se envolvem, que vai formar esse debate da sociedade e do indivíduo. Então, vamos começar, então, com Emílio Durkheim. Sociedade e relações ao indivíduo. Então, estão os três matrizes clássicas que eu falei com vocês. O Emílio Durkheim trabalhou o conceito chamado fato social, que nós vamos trabalhar com vocês. Já o Max Weber trabalhou o conceito da ação social. E o Karl Marx trabalha com o conceito de classe social. Então, as três matrizes clássicas da sociologia. Então, nós vamos trabalhar esses três autores no nosso capítulo 2 do livro. Então, vocês já começam a colocar para vocês a leitura entre a página 40 e a página 49. Então, nessas três aulas que a gente vai dar agora, vai estar exatamente nesse circuito. É poucas páginas para ler, dá para ler tranquilo em casa, mas é importante a gente entender esse conteúdo, que ele vai ser o conteúdo que vai nos dar direção em todo o curso de Sociologia nos 3 anos. Então, vamos começar, então, com o nosso primeiro autor. Fatos sociais. O que são fatos sociais, né? É um conceito, então, de Emílio Durkheim. Quem é o Emílio Durkheim? Emílio Durkheim é francês, né? Um sociólogo francês. Ele, na realidade, ele deu a sequência daquela ideia do Auguste Comte. Lembra que eu falei muito do Auguste Comte com vocês? Que ele é autor francês, que criou essa ideia de sociologia. Ele é pai daquilo que nós chamamos de positivismo. O positivismo é um conteúdo muito interessante, que influenciou muito as elites nossas brasileiras do século XIX. Aquela frase ordem e progresso que tem na nossa bandeira é uma frase positivista. Então, o Comte, na realidade, criou essa ideia de uma sociedade mais organizada, mais ordeira, só que ele não deu conceitos, ele não materializou conceitos. Quem vai dar sequência aos conceitos, quem vai realmente colocar como método de análise na sociedade é o Emílio Durkheim. Então, o Emílio Durkheim é, de certa forma, o precursor do Comte, né? do Auguste Comte. E ele escreveu um livro chamado Métodos, Metodologia da Sociedade, que ele, então, deu aquela ideia que o Comte tinha da questão da ciência, né? da cientificação da sociedade. Qual que é a ideia? A ideia é pegar todos aqueles elementos que tinha na natureza, aqueles elementos trabalhados na química, trabalhados na física, de entender a natureza, na biologia, e jogar para entender a sociedade. Então, essa é a ideia da ciência. Você ter um fato. Então, não é tudo que acontece na sociedade que você tem que analisar. Então, o Comte coloca aquilo que ele chama de fato social. Então, o que são os fatos sociais? São formas de agir, cuja manifestação coletiva constitui um entendimento como sociedade. A sociedade já tem um peso maior na formação do indivíduo do que o indivíduo dentro dela. No entendimento durkheimiano, o indivíduo nasce numa sociedade e ali já vai, a sociedade vai já fazendo a coesão desse indivíduo dentro da sociedade. Família, escola, trabalho. Então, a pessoa vai subordinando esse sistema. Então, que é o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Qual seria o exemplo disso? Já dei alguns, né? O sistema educacional e as leis de um país. Então, a gente é subordinado às leis do país. Nós estamos vendo um momento hoje na nossa sociedade muito claro isso. O governador vem, bate um decreto e fala assim, ó, acabou todo mundo em casa e tal. E ele tem até poder de polícia. Tem alguns países que a pessoa sai na rua está cobrando multa ou sendo presas. Então, essa coisa é coexistível. Quer dizer, o Estado tem um poder de até colocar você numa quarentena dentro da sua casa.
logicamente tem que ter uma justificativa para isso, que as pessoas têm que se entender e concordar com isso. O que está fazendo a gente concordar isso hoje é a questão de saúde, é a questão da vida, a defesa da vida. Então, o problema hoje dessa pandemia fez o Estado, seja o Estado, não foi bem o Estado brasileiro, há uma orientação do Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro poderia baixar decreto, dizer alguma coisa, mas até agora oficialmente não baixou. No Brasil, hoje, a gente viu uma ação mais dos governadores dos estados com um problema que está acontecendo mundialmente, né? Não é um problema só no Brasil, é mundial, e a questão aí essa coisa que nós somos presa aqui dentro das nossas casas, nossos apartamentos e tudo mais. Isso, então, é uma ação do Estado. Então, é um exemplo que a gente dá um pouco da ideia do... O fato, como seria, então, o fato social? Então, seria o fato, o que aconteceu lá na China, né, esse vírus, e espalhou pelo mundo. Aí tem algumas pessoas que estão condenando os chineses. Isso é uma grande bobeira. Essa pandemia não é a primeira e não vai ser a última. Já vivemos, no século passado, uma pandemia muito pior do que essa. Foi a famosa gripe espanhola. E ela não começou, na realidade, ela ganhou esse nome de gripe espanhola, mas na realidade ela não começou da Espanha. Quem trouxe essa gripe foi os soldados americanos que no final da Primeira Guerra Mundial foram para a Europa, eles trouxeram essa gripe, e a partir daí da Europa ela se espalhou por todo mundo. Na época não tinha, né, estatísticas corretas, mas tem autores que falam que morreu em torno de 40 milhões de pessoas. Morreu mais pessoas pós-Primeira Guerra Mundial do que as pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial por causa da gripe espanhola. O vírus, se eu não estou enganado, é o famoso influenza. Hoje tem vacinas, né? É importante vacinar exatamente por isso. Então, pandemias acontecem antes mesmo dessa, tem a famosa peste negra, que também foi, na época, muito letal. Fala-se em regiões da Europa que morreu mais de 1/3 da população. Imagina, 1/3 da população é muita gente. Imagina se morrer 1/3 da população aqui de Goiânia. Seria muita gente, né? Então, não é. Isso é um grande fato social que nós temos que analisar. E está um pouco na linha durkheimiana, no sentido de dizer que o Estado teve que coagir a sociedade, as pessoas, o indivíduo, para combater esse mal que está sendo colocado. Como se dá as relações sociais no ponto de vista durkheimiano? A sociedade é um complexo formado pela unidade das suas partes, entendendo as partes como os indivíduos. Exemplo comparativo à montagem de um carro, o funcionamento do organismo vivo. O Durkheim fazia uma analogia em relação ao corpo humano. A sociedade é como se fosse um corpo humano. Cada um tem sua parte, tem um coração, tem um pulmão, cada um tem uma função importante, e o conjunto diz que dá o corpo. Outro exemplo que ele dava é a questão que você vai montar um carro, né? Você pega as peças individuais do carro, não é nada. Você junta a roda, o motor, não sei o quê, a lataria para lá, monta o carro. Então, essa é a ideia durkheimiana de comparar as relações sociais. Nessas relações que dá isso. O diagnóstico do Durkheim para os conflitos sociais, ele criou uma ideia de 4 itens: ordem, função, coesão e anomia. A ordem está clara, a sociedade tem que ser ordeira, tem que ter objetivo. Função é aquela ideia do corpo humano, que cada um tem suas funções. Coesão é essa coesão que nós já falamos. E o que seria anomia? Anomia, no conceito do durkheimiano, seria aqueles setores sociais que contrapõem o todo. Então, na época do Durkheim, nós estamos falando de um autor do final do século XIX, né, ele morreu bem no início do século XX, ele dizia, por exemplo, que as greves dos operários, os crimes, né, as pessoas que praticavam crimes, esse seria então a parte anônima da sociedade, seria a parte errada da sociedade. Essa é uma ideia durkheimiana. No livro de vocês, vou pegar meu óculos aqui, que o professorzinho precisa de óculos, né? Na página 43, tem uma definição do que seja fatos sociais. Quais são os fatos sociais? São formas de agir cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, no qual surge. Assim, um dado autônomo pode ser descrito, interpretado, explicado pela ciência com base em uma metodologia própria, o método sociológico. Então, essa é a maior contribuição do Durkheim, o método sociológico. Você tem que tentar primeiro enquadrar o fato, enquadrar o que você realmente quer estudar e fazer isso. A grande contribuição que o Durkheim fez e falou para a sociedade, eu falei na sala e vou dizer aqui para vocês,
foi até vários temas que deu nas aulas que eu dei com alguns alunos, que ele fez um debate específico sobre a questão do suicídio. Tem um livro dele que fala sobre suicídio. Suicídio dentro de um fato social. Qual é o efeito do suicídio para a sociedade? E isso, e foi muito interessante esse livro do Emílio Durkheim, que a gente pensa em fato social, a gente pensa em greve, a gente pensa em golpe militar, a gente pensa muito em forma política. Mas, na realidade, fatos sociais pode ser da cultura, da música, de tudo. Mas um fato realmente relevante, um fato que realmente criou um debate social muito importante. Ele fez um trabalho interessante sobre a questão do suicídio. Ele fala sobre o suicídio, as formas do suicídio, qual é a importância do suicídio na sociedade. Então, eu quero terminar a minha aula hoje, dizer que na próxima aula nós vamos seguir, então, essa linha da aula, da videoaula, e para vocês, vamos ver se a gente continua. Tudo bem? Muito obrigado. Aruísio, professor, aqui o professor de Sociologia de vocês, tá bom? Professor Aruísio.